Deus e o Diabo, a relação entre dois jagunços e o sertão. É por esse universo que transita o romance Grande Sertão Veredas. A obra de Guimarães Rosa, publicada em 1956, é considerada uma das mais significativas da literatura brasileira. E a diretora Bia Lessa leva essa história toda para os palcos com o espetáculo Grande Sertão Veredas. Após um ano de apresentações em outras 10 cidades brasileiras, a peça volta a São Paulo no Sesc Pompeia. A repórter Priscila Cast foi conferir o ensaio e conversou com os artistas. Você já viu o espetáculo, Priscila? Você vai ver? Ninguém é igual depois desse espetáculo. A peça Grande Sertão Veredas, dirigida por Bia Lessa, preserva o texto original publicado pelo mineiro João Guimarães Rosa em 1956. Nonada é a primeira palavra do livro e foi inventada pelo escritor a partir de sua pesquisa da língua falada no Brasil. Daí para frente, o jagunço Riobaldo segue contando sua vida em primeira pessoa e novas palavras inventadas surgem. Por conta do estilo marcante da forma de narrar, a obra não é fácil. Mas a peça fez sucesso, recebeu 5 prêmios e entra pelo 2º ano em cartaz. Isso acho que é, sei lá, o grande milagre, né? Uma coisa muito bela, quer dizer, eu acho que ele quebra o espetáculo de alguma forma que veio quebrar esse paradigma. Todo mundo dizia e reafirmava a dificuldade do livro. E de alguma forma o espetáculo, que é uma adaptação exatamente do livro, não é uma adaptação facilitada. O que está aqui é o texto que estava no livro, são trechos do livro. É como se a gente resgatasse, viesse dizer, olha, não é hermético, é algo que fala com todo mundo. Hermógenes, demônio! Um dia, o dia dele chega! Em todo lugar em que a peça vai ser encenada, o local de apresentação é montado a partir do zero. Aqui no Sesc Pompeia, o projeto que foi pensado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha para o espetáculo acabou dialogando com a arquitetura do prédio projetado por Lina Bobardi. No interior da estrutura, o público se senta em torno de uma gaiola, onde os atores permanecem em cena ao longo das 2 horas e 20 de duração, interpretando também o cenário da peça. Na verdade, esse é o maior barato da peça, assim, como a gente constrói ela junto, todo mundo, desde o início até o fim, a gente tem que saber a medida do quanto o público tem que olhar para cada espaço, assim. Então, uma hora a gente está no centro da cena e tem que chamar a atenção para si, a outra a gente tem que compor o cenário vivo que a gente faz o tempo inteiro e saber que tem que entregar atenção para o colega que está no centro e rondar. Então, o tempo inteiro no espetáculo a gente tem essa sensação de ter que estar jogando a bola, pegando a bola, literalmente, assim. A cena principal pode estar acontecendo aqui e o público pode estar olhando ali aquele bichinho, aquele cacto que aquele ator está fazendo. Então, tenho certeza que quem assiste a peça, eu acho que pela 2ª vez, por exemplo, que já teve uma primeira impressão, ela vai querer ir nos detalhes e isso a gente tem um barato de fazer também. Uma das coisas lindas que o Paulo fez, eu acho, aqui dentro, contribuição dele, é essa questão de realmente essa gaiola criar dificuldades de olhar. Ela tem essa estrutura toda que atrapalha o olhar do espectador. Então é um espectador que tem que realmente buscar a imagem. Não é fácil para ele, não é fácil para ninguém. Meio como diz o próprio Guimarães Rosa, mire e veja, não basta mirar assim, tem que mirar e enxergar. Então cria de alguma forma um espectador ativo, que ele não pode estar dormindo aqui, se estiver dormindo ele não vai ver. O texto e o som ambiente da cena chegam num fone de ouvido para cada pessoa da plateia. Como transmitir um texto tão sofisticado, tão rico quanto Guimarães, se a qualidade do som não tivesse compatível com o espetáculo? Aí a ideia que a gente teve, vamos botar fone de ouvido em todo mundo. E eu falei isso com um certo humor, era uma brincadeira que eu fiz com ela. A Bia adorou a ideia. E aí a gente começou a pensar no Grande Sertão Veredas como uma coisa mais íntima, embora seja um teatro, é como se cada um estivesse conversando com o personagem, ouvindo muito próximo, uma coisa meio cinema. Começamos a pensar nos efeitos de som. Eu falava para ela, Bia, nós temos que ter tiros de um lado, cavalos vindo de outro, vento, muita coisa que o som rodasse, assim, deixasse as pessoas completamente envolvidas com isso. Um dos mistérios do livro é o gênero da personagem de Adorim, interpretada por Luísa Lemertz. Riobaldo tem afeto por um homem ou por uma mulher? A nossa busca inicial, assim, a primeira coisa que a Bia me falou foi: vai ser muito bom se as pessoas duvidarem, se elas ficarem com dúvidas se é
ou não é, quem é essa coisa andrógena que pode ser, que pode não ser. E não de cara falar, é uma mulher representando um homem. Então, eu acho que não só na minha construção, mas mesmo na construção do espetáculo, onde o Riobaldo pequeno e Diadorim pequeno são meninas, né? Já não dá de cara, pode ser mulheres representando homens, fica já essa dúvida geral. E na construção a gente buscou muito isso, que fosse de fato ir para o masculino muito completamente a ponto de poder existir essa dúvida. Depois de tantos episódios de luta contra inimigos reais e demônios internos, o texto termina com o símbolo do infinito. São tantas as possibilidades de leitura, psicológicas, sociológicas, metafísicas, religiosas, históricas, geográficas. É como se cada vez que a gente lesse, a gente entendesse. Agora, é um livro que ele é um livro assim, formador, eu acho que, como o próprio Guimarães diz, quer dizer, não estamos todos feitos, não estamos preparados, a gente vai se fazendo o tempo inteiro. Nesse momento, então, do mundo, do Brasil, de tudo, eu acho que é um livro fundamental. Há que se olhar para dentro de si, há de se pensar o que somos hoje em dia. Essa desgraça toda que a gente fez, esse mundo caótico, fomos nós que fizemos. Somos responsáveis por isso. É isso mesmo? Eu tô vendo! Eu tô vendo Deus! Tá vendo Deus?